Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à live da Educação Integral, experiências que transformam. Primeiro momento, eu sou a professora Roseli, sou da rede e atualmente estou compondo a equipe da Coordenadoria dos Céus e da Educação Integral, da Secretaria Municipal de Educação. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos nossos convidados que aqui estão. Ana Paula, Fernanda, que é ex-diretora da EMF Sebastião Francisco O Negro, e ao finalzinho da live, vocês vão saber porque é O Negro. O nosso grande amigo Bonifácio, conhecido como Boni, que vieram hoje falar de um assunto muito importante e necessário: educação integral. Também quero agradecer o Anderson da Silva Souza, o nosso intérprete de Libras, que está aí nos auxiliando. E agradecer à Secretaria da Pessoa com Deficiência e sua parceria. E dizer para vocês, principalmente, que é a ela que estamos conseguindo e está nos ajudando a transmitir essa live. Também vale a pena ressaltar que essa Secretaria de Defesa da Pessoa com Deficiência vem fazendo várias lives e vale a pena conferir e acompanhar a sua página, que está aparecendo aí na tela. Não podemos esquecer de agradecer a todos que não estão nos assistindo e nos prestigiando, aos educadores, educadoras, pais, familiares, gestores e a todos os alunos que formam essa enorme rede que temos. Quero agradecer também ao pessoal da COCEL, em nome da Paula e da Roberta, que nos ajudaram a organizar essa live. Agradecer também a assessoria da comunicação da SME, no nome da pessoa Ana Carla, que está aqui com a gente hoje. E eu quero lembrar vocês que ao final da live, vocês poderão interagir com a gente, fazendo pergunta aos nossos convidados, que serão respondidas. Só que antes de começar a nossa live, precisamos falar um pouquinho de educação integral. Vamos falar apenas um pouquinho, porque educação integral é muito grande e muito bela. Então, a educação integral na rede municipal, ela é um princípio do nosso currículo. Que currículo é esse que eu estou falando? Currículo da cidade, assim como é a equidade e a inclusão. A educação integral dentro do currículo da cidade, o currículo nosso, em suas etapas, modalidades e forma de atendimento, baseia-se na educação integral. Por que ele se baseia na educação integral? Porque é através da educação integral que a gente consegue desenvolver o ser em sua plenitude, em suas dimensões. Mas que dimensões são essas que eu estou falando? A cultural, a intelectual, a social, a física e a emocional. Além do que, a educação integral, ela não se separa do processo de aprendizagem. Por quê? Porque acompanha ao longo a vida do indivíduo, na sua transformação de sujeito de direitos e deveres, comprometido com o exercício da cidadania. Então, podemos dizer, para não confundir, educação integral não é uma modalidade, ela é uma concepção política. Sendo uma concepção política, ela está articulada a todo o nosso fazer pedagógico. Muito bem.
Só que ela também não pode ser confundida com educação em tempo integral. Por quê? Porque ela se faz no período de 5 horas, o regular, e também pode se fazer no período ampliado de 7 horas. Por quê? Porque o que pontua a educação integral não é o tempo de permanência, e sim a qualidade curricular que você vai apresentar, a qualidade do currículo. E que currículo é esse? É um currículo que está embasado nos princípios da educação integral. Um currículo que seja emancipatório, que seja significante, que seja relevante, né? Que ressignifique os tempos e os espaços escolares. E que aceite todas as experiências dos alunos e da comunidade escolar. A educação integral, então, podemos dizer que ela é um instrumento democrático na nossa comunidade. E sendo um instrumento democrático, ela trabalha no âmbito de diminuir, reduzir a desigualdade social, através dos direitos e da justiça social. A educação integral, ela vem se apresentando numa forma de desenvolver o ser na sua integralidade. A educação integral é um dos eixos principais dos nossos projetos políticos pedagógicos lá na unidade escolar. E que para que aconteça plena na unidade escolar, a Secretaria Municipal de Educação vem promovendo programas e projetos para atendê-los. E um desses programas é o São Paulo Integral. O São Paulo Integral, ele vai vir falar para a gente de como essas experiências acontecem aí no chão da escola, que é os nossos convidados que vão tratar desse assunto. Porém, vale ressaltar que educação integral não se faz sozinha. Ela precisa de todos. Ela precisa da união. Ela precisa que todos saibam a concepção. Então, eu posso dizer, nesse momento, um paralelo do dito africano, que diz: para educar uma criança, eu preciso de uma aldeia inteira. Então, é assim que a gente tem que pensar na educação integral. Precisamos de todos. E, para que ela aconteça lá no chão da escola, é que precisamos desse envolvimento. E para falar dessas experiências que se concretizam lá no chão da escola, é que trouxemos os nossos convidados. Porém, quem vai mediar essa conversa é a nossa querida Ana Paula, que vai ser a nossa mediadora, que acompanha, né, o São Paulo Integral desde 2015, que fez parte de várias, né, ajudou em várias portarias, em vários documentos, e ela está aqui para ter uma conversa e para a gente aprender um pouquinho que nada é impossível, que as experiências acontecem. Então, agora é com você, Ana Paula. Obrigada, Rose. Gente, um prazer enorme estar aqui. É sempre um grande presente conversar com a Rede Municipal de São Paulo. Eu fico sempre muito nervosa e as pessoas aqui brincaram comigo se eu já tinha me medicado para estar aqui. Não, estou medicada, estou bem. Mas por que eu fico nervosa? Porque eu tenho um profundo respeito pela Rede Municipal de São Paulo. Então, assim, falar para vocês é um grande desafio, porque é uma rede muito potente em todos os sentidos, né? Uma rede potente intelectualmente, uma rede muito organizada, uma rede colaborativa. Então, é uma honra estar aqui, eu agradeço imensamente. Agradeço a esse grupo aqui, querido, Fernando e Rose, que eu já conhecia, Boni, que eu estou tendo o prazer de conhecer. Então, é uma grande alegria, mas eu quero agradecer também aos meus colegas que desde 2015, 2016, eu trabalhei na rede, que sempre foram muito queridos e me deram muitas oportunidades. O tema, né, dessa live é um tema muito interessante, porque diz educação integral, experiência que transforma.
E a Rose já nos deu um panorama aqui muito, muito importante do que é a educação integral. Então, eu agora pensei, enquanto a Rose falava, em trazer um pouco, e não é para falar de mim mesma, mas para dizer o quanto que a experiência que eu vivi na rede me transformou. Então, já que o tema é educação integral, a possibilidade de transformação, então é isso. Então, o trabalho que eu comecei a desenvolver na rede de São Paulo como formadora me transformou a tal ponto que hoje eu tenho uma certa bagagem, ainda preciso aprender muito, né, em levar essa experiência que eu adquiri na rede para outros municípios do Brasil. Então, quando eu começo a trabalhar na rede de São Paulo como formadora, eu vou trabalhar com uma questão, para mim, particularmente muito cara, até por conta da minha formação acadêmica, eu fui trabalhar com sustentabilidade socioambiental. Bom, então, como é que eu vou trabalhar com esse conceito numa cidade do tamanho de São Paulo sem conhecê-la? E é aí que, a partir dessa experiência com a rede, eu começo a circular pela cidade e tive a oportunidade de visitar escolas de todas as 13 diretorias regionais. E isso foi me dando um panorama do que é a cidade que eu vivo, porque, por incrível que pareça, eu ficava muito fechada dentro do meu território. E não dá para falar só desse lugar quando a gente está falando de São Paulo. E aí eu tive essa experiência incrível de circular pelas escolas, meus colegas diziam, lá vai a Ana com a rodinha nos pés, mas eu fazia muita questão de, bom, como que é a paisagem, a cultura, o território de Cidade Tiradentes, como é Parelheiros, como é Brasilândia, como é Itaquera, e isso foi me dando uma riqueza cultural que eu devo tudo à Rede Municipal de Educação de São Paulo. É por isso que eu disse que ela foi muito transformadora para mim. E eu fui me formando junto com esse processo. Eu fui contratada como formadora, mas, na verdade, eu fui me formando junto com tudo isso, né, trazendo essa discussão de educação integral no programa São Paulo Integral, e sempre fazendo uma relação daquilo que eu experienciava com aquilo que eu lia. E as coisas que eu lia começaram a fazer muito mais sentido a partir das experiências que eu fui adquirindo nesse meu caminho pela rede. E aí, até para a gente fazer uma relação com os documentos que a gente produziu e com os referenciais teóricos, eu até trago aqui um pouco, e quem já teve a oportunidade de ler o segundo documento do Programa São Paulo Integral, a gente traz o artigo do La Rosa, que ele fala da experiência que passa pelo corpo. Então, essa transformação, ela tem que acontecer para a gente conseguir transformar. Então, acho que esse é um caminho muito importante para o professor que está trabalhando na perspectiva e orientado pela concepção de educação integral. E ainda, eu queria também ressaltar um ponto importante, que quando eu começo a ler sobre a rede de São Paulo, lá em 2015 e 2016, eu me deparo com um blog de um menino, e quem já me ouviu falar da rede vai lembrar dessa história, né, Fernanda? Que é um blog do menino chamado Lúcio, que ele finaliza o seu TCA contando o seu último dia indo para o Céu Butantã. Ele estava finalizando o Fundamental 2. E o Lúcio vem contando isso numa narrativa tão linda, em que ele vai desvendando todo aquele território por onde ele passa, e enfatizando ao final da sua narrativa o quanto que o céu foi importante para a sua vida. Quando eu leio tudo aquilo que eu tinha lido sobre Milton Santos, de território ao chão, mas a identidade, se materializa na experiência do Lúcio. Então, o que eu quero dizer é que essa conexão entre aquilo que a gente lê com aquilo que a gente vive é essencial para a nossa formação. Então, isso me chamou muito a atenção e foi muito importante. Quando eu passei pelas escolas, né, de São Paulo, e que tive a oportunidade de observar e ver os coletivos articulados nas escolas, e aí, se eu fizer uma lista aqui, são inúmeros que eu conheci, mas posso destacar o Grupo Vopo, Meninas Mulheres, Projeto Diversidade, Cultura e Negritude, enfim, coisas maravilhosas da rede de São Paulo que começaram a fazer muito sentido para mim, o porquê que a gente tem que territorializar o nosso currículo, ou seja, a gente tem que trazer a cultura do lugar, esse contexto, para trazer de verdade uma formação integral. E a formação integral, ela absolutamente, ela não desqualifica o conhecimento escolar, pelo contrário, se a gente está falando de uma educação para diminuir a desigualdade, para a gente dar oportunidades, essa educação precisa
ela precisa ser de qualidade. Então, esses meninos precisam aprender, mas eles aprendem sim, e num contexto, para se formarem também como cidadãos críticos e políticos, para atuarem nos seus territórios. E isso não sou eu que estou falando, isso são os nossos mestres lá atrás, né, que sempre nos disseram isso. Uma educação para emancipar, uma educação para abrir os olhos, e uma educação para que esse menino possa escolher o que ele quer ser no futuro, e não o que escolhem para ele. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Então, eu trouxe dois referenciais que a gente trabalhou nos cursos de formação, e que junto com vocês, que fizeram os cursos, a gente foi se aprofundando e discutindo, e essa experiência toda me transformou. Então, o que eu quero fazer é essa relação, a transformação que a educação integral trouxe para mim, e por isso que eu sou extremamente grata à Rede Municipal de São Paulo, porque me proporcionou. Talvez se eu não tivesse passado por essa experiência, eu continuaria dentro da minha percepção ali, que eu achava que era tranquila e adequada para a educação, mas quando eu me deparei com as escolas e com os territórios, eu fui mudando tudo isso. Então, para eu parar de falar e agora dar voz para esses meus queridos professores, eu queria começar chamando a Fernanda. A Fernanda está diretora de uma escola, mas eu acho que ela vem trazer aqui a experiência de quando ela foi diretora da MF Sebastião Francisco Negro, uma escola que eu também conheci, uma escola que me inspirou muito no curso de formação sobre sustentabilidade socioambiental, porque foi uma escola que trabalhou com um projeto de reconfigurar a paisagem da escola, ao redor da escola, e um trabalho também de educação com a vizinhança da escola. Então, assim, projetos incríveis que acontecem, eu mencionei um, e agora a Fernanda vai falar um pouco mais sobre a MF. Fernanda, com você. Boa tarde a todos e todas, é um prazer estar aqui dialogando com vocês, né, dentro dessa concepção de educação integral, que é uma educação assim que a gente tem que buscar, trabalhar e conscientizar bastante dentro da nossa rede, né? A gente vem desenvolvendo um trabalho muito forte, né, Ana? Aí com GTs desde 2015, né, fortalecendo as políticas públicas de educação integral na nossa rede. Mas hoje eu vou falar da minha experiência, né? Quero agradecer a COCEL, né, em nome da Roseli, da Fátima Brum, por esse convite, e de eu poder falar um pouco da minha experiência como gestora de uma escola que tem enraizado a questão da concepção da educação integral, né? Para eu falar do negro, eu preciso falar de como eu iniciei no negro, né? Para a gente poder entender um pouquinho de onde eu estou falando e de onde a gente consegue pensar nesse espaço de transformação. Eu iniciei no negro em 2011 como professora. Em 2014, eu tive a oportunidade de assumir a direção, né, da MF, e a gente tinha uma questão muito forte com a comunidade, porque até aquele momento a gente tinha uma fala muito, muito forte das nossas crianças, que eles viam nós professores ali como professores de passagem na nossa escola. E isso foi muito forte. Então, eu tinha um professor de história, né, que ele falava, a gente precisa acreditar nessa comunidade, a gente precisa ficar nessa comunidade, porque a gente vê o potencial de transformação. E a partir de 2010, os professores que foram chegando naquela unidade compraram mesmo, né, essa questão de vamos ficar e vamos fazer a transformação, junto com quem já estava, né, e com a gente que foi chegando nessa escola. Em 2011, a gente também chegou uma coordenadora que abraçou todo esse projeto com a gente. E de que comunidade a gente está falando? De que território é esse que a gente está falando? Quem são nossas crianças? Né? A gente elabora uma proposta pedagógica e a gente conhece realmente quem são essas crianças. E aí surge a ideia no coletivo, vamos conhecer a nossa comunidade. Vamos para o nosso território para a gente saber quem é essa comunidade. E aí vai os professores, gestores e a gente vai andar pela comunidade para entender quem foi essa comunidade, quem era, né, a comunidade da Sebastião Francisco Negro. E aí, quando a gente volta para dentro da escola, a gente volta com um olhar muito sensível. E aí começa a fortalecer essa questão da concepção da educação integral. A gente precisa educar nas diferentes dimensões. A gente precisa lembrar o nosso PPP nas diferentes dimensões, né? O cognitivo não está indissociável do corpo, da mente, da cultura. Não. A gente precisa promover equidade para essa comunidade
e promover de uma forma que a gente consiga, né, desenvolver as aprendizagens de formas diferentes, né, de formas alternativas, para todos que estão aqui inseridos. Então, foi esse início que a gente teve, né, na questão da concepção de educação integral. E aí, bem nessa época, a gente vem com a política indutora do Mais Educação São Paulo, pela 5930 da nossa portaria, que amplia o tempo dessas crianças na escola, né? E a gente volta para o nosso PPP e começa. A gente tinha, sim, já alguns projetos na unidade, né? A gente tinha os projetos, mas não tinha tanta potencialidade como a gente gostaria, que tivesse uma qualidade. Não era abrir aquela gama de projetos e não ter qualidade para nossas crianças, não. Teria que ser projetos com qualidade. E aí vem a 5930 em 2013, em 2014 a gente começa de uma forma tímida, com o cineclube, com o xadrez, a gente começa com as atividades esportivas, e a partir de 2015 a gente é contemplado com Mais Educação MEC, que aí potencializa muito. A gente passa de 10 turmas de projeto de 2014 para 47 turmas de projeto de 2015. E aí vem os nossos desafios, né, como gestão, né, gestão, saúde e gestão, coordenação, e também toda a questão de diálogo com os professores, o diálogo com a equipe de apoio, porque a escola se transforma, né, era aluno o tempo inteiro na unidade, era aluno o tempo todo, e a gente precisava aprender, né, a desenvolver essas aprendizagens com todos da escola, né? Nossa formação tinha que ser para o aluno, tinha que ser para o professor e também para essa equipe de apoio, e também para a equipe terceirizada, a merenda, a limpeza, e todos tinham que estar atrelados e articulados com essa concepção, né? E aí a gente começa a trabalhar a educação integral e a pedagogia de projetos. E a gente consegue perceber essas mudanças que vem acontecendo na nossa comunidade, né? A gente consegue visualizar essas mudanças. E aí, além de todo esse desafio que tem o gestor, né, de a gente ter a questão da ambiência, né, porque é muito importante esses projetos com qualificação, também tinha a questão de atender todos, porque eu tinha as crianças que eu conseguia atender a partir dos projetos, mas eu tinha que fazer uma articulação com o nosso território. E como articular com o território? Porque eu tinha a criança que ela tinha aquela exclusão social, e tem também a questão que eu tinha que buscar a questão cognitiva, né? Eu falo mas eu falo do meu grupo, né? De gestão. Nós tínhamos que articular com o território, a gente tinha que estar junto com o CRAS, a gente tinha que estar junto com a UBS, com todos ali para garantir essas aprendizagens dessas crianças, né? E aí começa essa articulação dentro da nossa unidade, né, e buscando essas parcerias e acionando a rede de proteção e trazendo essas crianças como protagonista do processo de aprendizagem. Tem a questão da autoestima também da nossa escola, que ela não tinha uma visão muito bacana para os demais escolas do entorno, então tinha toda essa preocupação de trabalhar tanto o conceito dentro da educação integral, né, o conceito interno, e também tinha a questão macro, que era organizar todas essas parcerias do nosso território, né? Não foi fácil, mas a gente, é o que a Roseli colocou no começo da nossa live, a educação integral a gente não faz sozinho, a gente não faz com 50% mais um, a gente faz através de um diálogo, de um convencimento, e a partir daí a gente começa a colocar na mesa os nossos desafios e consegue essas resoluções desses desafios, né? Partindo desse pressuposto, a gente começa a perceber essas mudanças na escola, né? Então, a gente parte para poder entender como isso está melhorando o ambiente dessas crianças, né? Como que essa criança ela está desenvolvendo durante as aulas. Então, a gente percebe que dentro dessa concepção, né, de olhar a criança como um todo, da educação integral, a gente consegue ver a questão do melhor relacionamento com o seu colega, né, de uma escuta mais atenta, né, porque geralmente nessa fase do adolescente a gente sabe que eles não têm a escuta, né, na verdade é mais a impulsividade, a gente consegue perceber essa escuta, a gente tem uma pequena melhora na questão também da disciplina, né, mas a gente consegue ver como a autoestima dessa criança aumenta, e a questão cognitiva. Então, a gente vê que a questão do projeto de xadrez melhorou muito nas aulas de matemática,
né? A gente consegue ver que a competência leitora-escritora, com esses alunos que participaram dos projetos, também melhoraram muito com as aulas de teatro, né? E além de todo esse desafio também, a gente tinha que conseguir a gestão visualizar as potencialidades que nós tínhamos com os professores. A gente tinha que ter um olhar investigativo de, para além da especialização do professor, quais habilidades que eles também tinham para desenvolver esses projetos na escola. E aí era muito rico esse projeto. A gente tinha a professora de língua portuguesa que dava aula de dança, eu tinha professor de educação física, mesmo crendo que seja inerente ao projeto do xadrez, né, a sua especialização, a gente sabia do amor que ele tinha, a gente tinha professor de teatro, que trabalha, de arte, que trabalhava com teatro, teve o circo também na unidade, e a partir daí a autoestima das crianças, a parte cognitiva, a parte de relações, do corpo, e aí foi só melhorando e ampliando nesse processo. Né? Fê, enquanto você fala aqui, eu lembrei que o Negro foi premiado com o Prêmio Territórios com o coletivo feminista, né? Isso, foi depois da minha gestão. Foi depois da sua gestão, acho que foi do ano passado ou ano retrasado. E eu fui retomar esse vídeo, porque eu já tinha assistido, né? E me tocou muito, porque a gente está falando de uma escola na cidade líder de São Paulo, então, quem não é de São Paulo e que está participando aqui do nosso grupo é uma região da periferia, e, enfim, a gente sabe de todas as questões que atravessam essas regiões de periferia em São Paulo, em todo o Brasil, mas que é uma escola que se transforma e que passa a ter uma identidade importante no território. E aí eu me lembro da fala de uma mãe, né, que aí nesse vídeo tem o depoimento de uma mãe que ela diz, nossa, a minha filha, quando saiu para falar para as pessoas sobre a questão da violência contra a mulher, ela foi percebendo como a escola pode educar as pessoas que estão fora dela. Então, é uma fala que vem de uma mãe, uma fala muito potente, mostrando a integração da escola com o território e sua potencialidade, né? Então, acho que eu só queria, eu não sei se você ia falar disso, mas eu fiquei aflita aqui de tocar esse tema, porque é um dos projetos incríveis do Negro, e eu convido também vocês a assistirem os vídeos do Prêmio Territórios, para quem não é de São Paulo, para ter uma dimensão do que acontece nessa rede, dessa riqueza e de todas as possibilidades pedagógicas, né? Então, acho que isso é muito importante. Muito bem. E aí, retomando a sua fala, Ana, o que assim, que nos deixa muito felizes, mesmo não estando mais nessa escola, e eu tenho um carinho imenso por ela, porque eu acho que toda a minha base de educação integral e acreditar nessa concepção foi dessa vivência que eu tive na unidade. Né? E eu defendo, né? Quem me conhece sabe que eu defendo a educação integral, e isso ficou. Então, isso está enraizado nos profissionais, né? De olhar a criança dessa forma integral, de olhar essa criança como um todo, né? Além disso, né, a gente também teve como desafio, com essa questão do Mais Educação MEC, qualificar esses projetos. Então, quem conhece o Negro sabe que é uma escola pequena, né? A questão do ambiente, a gente tinha um dificultador, mas isso também não estimulou a equipe que estava ali, né? Mas teve muito diálogo, muita avaliação, muitas intervenções, né? E a gente começa a potencializar isso, pensando também na questão da cidade educadora. Então, se eu tenho um projeto de circo, e a gente está desenvolvendo a questão, né, da competência leitora, escritora, cognitiva, do corpo, essa criança também precisa conhecer o circo. E muitas das nossas crianças de periferia sequer vão ao teatro, sequer vão ao cinema, e a gente fazer com que essas crianças também vivenciassem esses espaços, né, museológicos, espaços artísticos da nossa cidade, né, que a gente sabe que é uma cidade educadora, né, que São Paulo é uma cidade educadora. Então, a gente teve alguns relatos, assim, que eu gostaria de falar muito brevemente, que o tempo já está correndo, né? Mas teve alguns, assim, que eu não esqueço. Mesmo não sendo em tempo integral, eu tinha um professor de história na unidade, que ele fazia questão de fazer essa comparação do bairro, cidade líder, com a Avenida Paulista, né? E sair andando com as crianças pela Avenida Paulista, e uma escuta muito atenta, muito pedagógica. E aí ele veio falando assim, que nessa vivência, eles falaram assim, por que os ônibus lá da Zona Leste é diferente? Por que as pessoas, né, que algumas vezes eles foram de metrô, por que as mesmas pessoas que vieram no metrô até a linha vermelha se comportam diferentemente
na outra linha, né? Por que as pessoas andam nessa cidade de uma forma que é diferente da Zona Leste? E começou essa comparação, né? E isso tudo é uma pedagogia ativa, né? Ele está aprendendo ali em loco, na cidade, conhecendo a cidade e vendo que essa cidade é educadora. Além disso, teve uma experiência também com o professor a gente estava com o 6º ano, se eu não me engano, na época, e estava falando de poluição na aula de ciências. E aí, uma visita ao edifício Martinelli, eles conseguiram ver aquela nuvem de poluição. Então, olha que aprendizagem significativa, vai além dos livros e ele consegue visualizar isso dentro de uma cidade, né? E assim, tem experiências maravilhosas, né? O que você colocou da questão foi pós na minha gestão na unidade, né? Quem chegou também continuou nessa questão da concepção da educação integral, né? Articulando com os projetos, e a escola tem isso muito forte até hoje, né? É uma escola que vale a pena a gente estar junto, a gente investigar e trabalhar, como muitas da nossa rede, né? A gente tem muitas escolas com experiências maravilhosas, né? Acontecendo na nossa rede, né? Obrigada, Fê. Obrigada mesmo. Depois a gente volta para fazer uma conversa final, mas eu queria agora passar para o Bonifácio Feitosa, querido, que estou conhecendo, mas que conheço a sua escola, MF Paulo Nogueira. Fui lá pela primeira vez levada pela Cris Momesso, supervisora na época, e fiquei muito encantada, porque eu cheguei lá bem no momento de uma festa, ou de um planejamento de uma festa cultural, que depois você vai contando, e que mexeu muito comigo, porque eu estava ali num território habitado por pessoas de outra origem, não eram brasileiros, e que eu desconhecia a potência dessa comunidade naquela região. Então, e a Paulo Nogueira tem no seu próprio PPP essa questão da multiculturalidade, da inclusão, da educação integral, isso também com equipes incríveis que passaram pela escola. Então, Boni, agora você conta um pouquinho sobre a sua experiência e a gente vai conversando, tá bom? Vamos lá. Tudo bem. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Agradecer o convite e por estar aqui com essa equipe que eu também não conhecia, a Fernanda, a Paula, a Roseli e o Anderson, nosso intérprete, e que estou muito feliz, né, de poder falar um pouquinho sobre a minha experiência na educação. Então, eu ouvindo a Fernanda falar dos relatos da escola na periferia, e aí fui pensando um pouquinho na minha trajetória e também na escola que eu estou inserido hoje. Então, para a gente pensar numa linha, né, de raciocínio, eu queria pensar um pouquinho qual foi essa trajetória, o que me levou e como que eu estou hoje nessa escola. Então, eu venho de uma formação de teatro, né, enfim, trabalhei muitos anos, tive uma experiência riquíssima, que foi a minha grande formação pedagógica enquanto professor, enquanto educador, na Fundação Florestan Fernandes, em Diadema, que nós trabalhávamos com adolescentes e adolescentes em situação de risco, com cursos profissionalizantes. Logo em seguida, eu passo num concurso e vou trabalhar como professor numa periferia de Diadema, da cidade de Diadema. E trabalhei em algumas escolas, que foi riquíssimo para eu poder ter essa experiência. E em 2012 eu chego na escola Paulo Nogueira Filho, uma escola pequena, muito organizada, muito limpa, muito estruturada, com um grupo de professores que na época, alguns, né, uma parte significativa já estava próximo da aposentadoria, então muito focado na questão do seu conteúdo pedagógico e muito competentes, né, nesses conteúdos, e aí pensar na escola como uma escola em tempo integral, né, e que como esse conceito, porque até então a escola não era em tempo integral, mas tinha um conceito já integrador. Então, na escola já tinha alguns projetos que era pós, né, assim, fora do horário de aula, ou seja, no contraturno. Só que aí eu cheguei, fiquei um ano, 2012 inteiro, percebendo a rotina da escola, percebendo como que eram os funcionamentos da escola, mesmo porque eu não conhecia a realidade da Prefeitura de São Paulo, né, Municipal de São Paulo.
e me apropriei nesse um ano. No ano de 2013, eu percebo que a maioria dos projetos ele é voltado para os esportes, para a ginástica e alguns outros projetos que eram muito rico e muito satisfatório na sua elaboração e na participação dos alunos. É então que eu tenho a ideia, assim, e a necessidade, pensando no meu histórico, de introduzir a arte, e aí a arte do teatro, literalmente. Então, eu faço um projeto de teatro que eu posso dizer que não sei, não posso falar para trás, mas desde que eu cheguei, quando eu cheguei, não tinha nenhum projeto voltado para o teatro, faço um projeto de teatro, e eu lembro que a escola, ela tinha um perfil, como eu disse, muito organizada, muito limpa, um ambiente gostoso de se trabalhar, só que nós tínhamos uma comunidade, acho que para frisar um pouquinho, que depois lá na frente da minha fala eu vou falar um pouquinho do multiculturalismo, enfim, mas nesse momento eu percebi que nós tínhamos muitos alunos brasileiros, filhos de bolivianos ou bolivianos, né? A época era um público que eles estavam na escola, mas eles pertenciam à escola, mas não estavam, não faziam parte da escola. Era muito estranho, porque eles tinham vários processos de agressão física, verbal, assim, pequenas agressões xenofóbicas, enfim. Isso me causou um estranhamento. Fora isso, nós tínhamos também um grupo de alunos que, como toda escola, né, aí com dificuldade de respeitar as regras da escola, com conflitos com os professores, conflitos com outros colegas. Isso tudo foi me chamando a atenção. Então, em 2013, lembrando que a Escola Paulo Nogueira ela está inserida num bairro de classe média, que é ali na Casa Verde, próximo ao Sambódromo, porém ela atende alunos das comunidades do entorno. Então, o nosso público grande não é desse público de classe média do entorno da escola, e sim das comunidades. E um público grande de filhos de bolivianos, né? Então, em 2013, eu chamo esses professores e faço um pedido estranho a eles, né? Acredito. Então, eu peço que eles me indiquem, como eu não conhecia muitos alunos, desculpa, porque quando eu cheguei, eu não tinha turma, eu era JBD, né? Que seria aquele professor substituto que fica ali quando falta um outro professor. Então, nesse momento, eu peço, quando eu vou fazer o projeto, eu peço que eles me indiquem os alunos que tinham essas dificuldades com as regras, que tinham enfrentamento com os professores, que tinham um comportamento que talvez não fosse adequado, né, ali para o local coletivo. E esses alunos vêm para o projeto. Vêm e, no primeiro momento, eles gostam, participam, só que talvez por N questões, pensando que o teatro também dentro, não, hoje um pouco menos, mas ele sempre foi visto assim como uma linguagem, para pessoa assim, pessoa assada, não eu gosto mais do futebol, eu gosto mais, principalmente os meninos, né? Então, uma parte saiu e uma grande parte ficou desses alunos. E com isso, eu tive que abrir e chamar outros alunos. Então, vieram outros alunos, só que um aluno com outro perfil totalmente diferente do que tinha sido pensado para o projeto. E com isso, eu percebo que teve uma liga muito grande. Eu cheguei no momento de ter quase 28 alunos, e todos muito comprometidos. Uma coisa que chamava muita atenção é que eu não tinha quase falta no projeto, e aí me leva à reflexão de pensar nessa escola com a concepção integradora, né, de educação integral. Que o projeto, ele tinha não só o meu, como os outros, mas ele tinha um facilitador. Então, era um projeto que os alunos estavam na escola e logo em seguida já era o projeto. Então, ele não tinha que se deslocar até a sua casa e voltar num outro período. Então, isso eu acredito que foi muito importante e que é o que eu defendo também, acredito, e que a gente tem muito efetivamente, que depois eu vou falar também, no sentido da escola em tempo integral. Então, isso foi muito importante, ressaltar a importância da escola, que independente dela ter 5 horas ou 7 horas com os alunos, ela tem que ter esse olhar integrador. Ela tem que pensar o aluno como um todo.
Eu tenho um outro assunto que é falar do multiculturalismo, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma observação, senão eu vou falando. Eu estou com saudade de dar aula, você sabe que o professor gosta de falar, né? Bom, então vamos lá. Então, isso aconteceu em 2013, assim se passou 2013, 14. Em 2015 começa uma discussão, né, sobre escola em tempo integral, enfim. E em 2013 a gente tem uma discussão efetiva na escola, que é o assunto do nosso PPP, o assunto do nosso PEA, que a gente estudou, e ele vai para o nosso PPP, que é o multiculturalismo, pensando que é uma escola que tem um grupo muito grande de alunos brasileiros, filhos de boliviano ou bolivianos, e chegamos a ter também, em alguns momentos, alunos sírios e alguns alunos também do continente africano. Então, foi uma coisa que foi extremamente providencial. Então, à época, era a diretora Yolanda, e ela traz essa discussão junto com a Momesso, que muitos conhecem também, que foi muito rico à época, e a gente vai fazer essa discussão e coloca o multiculturalismo. Mas como a Roseli falou brilhantemente, nenhuma escola em tempo integral, ela se faz sozinha ou se faz com um grupo. Então, foi importante a discussão e trazer, porque muitas vezes a gente tem medo do que a gente não conhece. Então, quando você traz a discussão sobre os alunos bolivianos, a cultura boliviana, a cultura da América, né, da América Latina como um todo, os professores abraçaram e começaram a fazer um trabalho dentro da sala de aula, fora da sala de aula, e com isso os alunos, a gente começou a trazer esses alunos, eles começaram a se perceber. Mas, verdadeiramente, isso foi só um começo e não foi o que efetivamente trouxe... isso é um olhar meu, tá? Então, deixar claro que é como eu percebo. Eu penso que o multiculturalismo na escola ele vai se dar efetivamente quando a gente traz as famílias bolivianas para dentro da escola. Então, o que acontece? Os alunos, a coordenação, direção, que sempre foram muito participativas em todas as gestões que eu passei, mas essa em especial, por conta do multiculturalismo, eles trazem, convidam as famílias para conversar e falar um pouquinho e fazer um convite para participarem da festa junina da escola. E o convite ele estava imbricado a quê? A fazer uma barraca com comidas bolivianas, né, típicas, e nas reuniões, que algumas eu mediei, outros professores, eles dão a ideia de trazer também um grupo de dança folclórica boliviana, que foi fantástico, foi maravilhoso, e com isso a gente percebe a participação efetiva das famílias e o reconhecimento dos alunos. Eles começam a se sentir pertencentes a essa escola, que acho que vai ilustrar um pouquinho o que eu falei lá atrás, né? De que eram alunos que estavam na escola, mas era como se eles estivessem na escola, mas não faziam parte da escola. Então, com isso, uma professora do 5º ano, faz um convite junto com outro professor e uma mãe vem ensaiar os alunos, eles preparam uma coreografia, tem confecção de figurinos e tem uma participação efetiva na festa junina, não só com as comidas, mas também com a cultura artística por meio das danças. E nesse dia vem o cônsul da Bolívia para a escola e a gente consegue perceber o olhar das crianças bolivianas e filhos de bolivianos, das famílias bolivianas e a transformação que se deu também na comunidade escolar enquanto professores, os funcionários e tantos outros. Então, a transformação ela se dá integralmente. Quando a gente fala de estudo em tempo integral, ou escola em tempo integral, ele é integral para todo mundo, ele não é integral só para o aluno. Todos nós nos transformamos nesse processo. Então, eu acho que um pouquinho é isso, e eu tenho mais coisa para falar, mas se alguém quiser falar, senão eu vou que vou. Não, eu só queria reforçar um ponto, Boni, que você e Fernanda trazem, que em todas as propostas que vocês fizeram,
vocês trazem o aluno para o centro dessa discussão, né? Então, quando você diz, eu quero conhecer o meu aluno, eu quero saber quais são os alunos que ficam muito inquietos em sala, o que a gente pode fazer para trazer esse aluno para a escola e para que ele venha com vontade de aprender. Então, acho que isso é um olhar muito cuidadoso, sensível e necessário para a educação integral, colocar os nossos alunos na centralidade de todas as nossas ações. E é muito interessante, isso eu observo tanto no relato da Fê quanto do Boni, o quanto que a família é parte desse processo. Então, quando você tem o engajamento da família, um reconhecimento da escola como transformadora, não somente para o aluno, mas para toda a comunidade, a gente sim está falando de uma função social da escola extremamente importante e necessária, né? E a escola pública é capaz de fazer isso. Ela tem essa força. E é por isso que a gente precisa defendê-la e valorizá-la sempre, porque é uma potência em todos os territórios do Brasil. Desculpa, Boni, é que se eu começo, eu também tenho problema para falar. Agora, só para ir fechando o pensamento, então, quando a escola ela passa a ser escola em período, né, em tempo integral, ela é uma escola que não teve tanto estranhamento, porque já tinha essa prática, já tinha esse conceito, né, desde muito tempo. Só que eu percebo assim que esse conceito ele se deu muito bem e é importante para as escolas ou quem que estiver ouvindo e pensar em aderir para a escola em tempo integral é pensar que realmente ela é feita com todo. E o que me chama a atenção na realidade que eu vivo, e que eu acho fantástico, é a grade curricular. Por quê? Porque os projetos, nós estamos com, acho que mais de 17 projetos na escola, de experiências educativas, muito mais, se eu não me engano. E ele está distribuído durante toda a grade escolar. Então, o aluno ele não faz essa dicotomia. Agora eu tenho um conteúdo, agora eu vou ter a aula de projeto. Agora está tudo junto e misturado. Então, assim, o aluno ele tem lá a aula de português com a regente, daqui a pouco ele tem aula de xadrez, daqui a pouco ele tem aula de educação física, depois e é fantástico porque a gente percebe que esse olhar integrador, quando a gente tem ele verdadeiramente e quando todos na escola, porque é importante que todos entendam o que é a escola em tempo integral e que todos consigam falar e ter as mesmas ações. Então, nesse sentido, é muito facilitador quando você tem na grade a possibilidade de você desenvolver um projeto. Então, eu vou falar aqui rapidinho também, porque o tempo urge, né? Um projeto que eu desenvolvi. Por que eu vou falar desse projeto? Eu não vou me estender, mas eu vou falar dele por quê? Porque o que é fantástico também numa escola em tempo integral é a possibilidade de você ter muito mais tempo para desenvolver um projeto, ou seja, você consegue aprofundar muito mais nele, e a possibilidade também de continuação, né, ou continuidade desse projeto. Então, em 2017, eu faço um projeto que é Quem Conta, Canta e Dança, com contos africanos, músicas africanas e dança, que teve apresentação, todas as turmas, juntou as turmas, inclusive teve a visita da supervisora, enfim. E no ano seguinte, eu dou continuidade a esse projeto. Então, é Quem Conta, Canta e Dança, 2 pontos, por meio das máscaras africanas. E aí existe um projeto que é uma continuidade. Então, o aluno ele consegue se aprofundar e consegue literalmente se apropriar de um tema com muito mais profundidade, né? Enfim, e foi fantástico esse projeto. Ele ficou em exposição na DRE, ele está em exposição contínua na escola desde 2018. As máscaras estão expostas na escola. Ele está concorrendo agora também a um concurso, aí já está na 3ª fase. E para dizer o quê? Encerrando a minha fala, tem uma questão que
a educação, ela, quando ela é transformadora, quando ela é verdadeira, quando a gente acredita, né, a gente consegue sim fazer a diferença. E eu sou um defensor do serviço público, eu sou um defensor da escola pública, assim como minhas colegas, pela fala delas e pela trajetória. Então, nós precisamos olhar mais para a escola pública, olhar mais para a educação e dar visibilidade às coisas boas que acontecem na escola. E quando eu digo visibilidade, não só agora nesse tempo que estamos passando com as lives e os blogs, enfim, mas na grande mídia, porque quando chega na grande mídia, sempre é o que deu errado, sempre é o que foi ruim. E as coisas boas vão sendo sufocadas porque faz parte de um projeto maior, a impressão que eu tenho, de ir terminando com o que é público. Ou seja, aquele conceito muito errado que a gente viveu de o que é público não presta. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E eu estou frisando porque estamos aqui para verbalizar que isso não é uma verdade. Obrigada, Boni. A gente não só defende, como a gente é fruto da escola pública, né? Então, acho que é isso. A gente viveu isso, e eu tenho as minhas filhas também na escola pública, eu sempre gosto de dizer isso. Eu acho que é esse o lugar de grandes conquistas, né? Grandes desafios, e que a gente aprende muito junto. Eu queria fazer uma síntese antes da gente propriamente ir para as perguntas, que eu sei que tem algumas aqui. Bom, primeiro só lembrando a todos que estão assistindo que o link dessas maravilhosas escolas aqui estão anexadas ao post de divulgação dessa live. Então, se vocês quiserem conhecer, convido-os a entrar no link de cada uma das escolas daqui, representada pela Fernanda e pelo Boni. Mas o que eu só queria retomar, e aí trazendo um pouco o programa São Paulo Integral, que tem a ampliação do tempo, né? Então, isso que o Boni traz é muito importante, porque não é uma ampliação do tempo sem qualidade, é uma ampliação do tempo com qualidade que dá muitas possibilidades de trabalhos pedagógicos para melhorar a vida, a aprendizagem dessas crianças. Então, sempre que a gente falava um pouco sobre o programa São Paulo Integral e sobre as experiências pedagógicas, a gente sempre ressaltava que essas experiências, elas precisam vir com uma intencionalidade pedagógica clara, ela precisa estar inserida no projeto político pedagógico. Então, não sei se vocês perceberam, mas tanto o Fê quanto o Boni ressaltam isso. Então, o PPP é um documento vivo, ele é um documento coletivo que precisa ser sempre lido, reconstruído com a equipe e trazer toda essa concepção de educação integral, não somente para as escolas de tempo expandido ou não, mas isso muito forte no seu documento, porque o PPP é o currículo no território, né? É o currículo em ação. Então, é muito importante que todas essas experiências pedagógicas, então, tenham intencionalidade, esteja no PPP, dialogue com os conhecimentos historicamente construídos. Então, o conhecimento escolar está em tudo isso, né? Não existe peso do que é mais ou menos importante. Então, quando o Boni traz que na matriz curricular essas disciplinas, então, estão entremeadas com as disciplinas regulares, né, escolares, isso dá uma força. Então, não é qualquer coisa que a gente está fazendo nos projetos, não é deixar as crianças livres, se bem que deixar a criança livre brincar também é importante, mas o que eu quero dizer é que não é para não fazer nada e isso não ter qualidade, pelo contrário, né? Todas essas experiências pedagógicas precisam ser qualificadas. Assim, a gente fortalece o próprio programa São Paulo Integral, que eu acho que a gente precisa defendê-lo, né, a todo sempre, porque a gente sabe das experiências ricas que tem na rede, como a gente de verdade está qualificando a educação pública, né? Então, acho que isso é extremamente importante. E essas experiências pedagógicas dialogando com os outros documentos, o currículo da cidade, com os outros documentos federais, enfim. Eu acho que é esse movimento que a gente precisa sempre fazer, e pensando também que o trabalho, né, ele é um trabalho coletivo. Eu sempre gosto de dizer isso também nas minhas falas, que a nossa profissão é uma profissão coletiva, a gente aprende com o outro. Então, quando a gente compartilha os nossos projetos, a gente faz projetos interdisciplinares integrados, isso também vai dando mais força ao nosso trabalho. Então, o que eu queria também era ressaltar esse aspecto, que eu sei que isso acontece tanto no Negro, como acontece na Paulo Nogueira, e como em várias outras escolas que eu tive a grande alegria de conhecer pela rede.
Você falou da questão da multiculturalidade, isso São Paulo é uma coisa muito fascinante, né? A gente tem aqui etnias, a gente tem pessoas de vários lugares do mundo, e eu quero citar uma escola para não deixar passar do projeto DNA, Diversidade, Negritude e Ancestralidade. Adoro falar desse projeto, que é da MFEM vereador Antônio Sampaio, diretoria freguesia, que é ali, gente? Jaçanã Tremembé, se eu não me engano, perto do metrô. Agora eu não me lembro muito bem. Mas, enfim, essa escola fica do lado de uma comunidade de imigrantes africanos, então, africanos e muitos bolivianos também. Então, na escola se falam 3 línguas, o português, o francês, 4, né? Português, francês, o espanhol e alguns dialetos. Então, a escola, ela teve que reconfigurar no seu currículo. Como é que a gente atende famílias e crianças falando só o português, ou falando só da nossa cultura, ou falando só das nossas festas? E aí, claro, sempre tem professores brilhantes olhando para a criança, olhando para o território e fazendo toda essa relação da experiência que passa pelo corpo, do chão, mas a identidade, trazidas pelo Milton Santos, e aí conseguem compor projetos incríveis. E aí eu menciono esse, mas existem vários outros na rede municipal. Perto do metrô Tietê, fica na Adre Jaçanã mesmo. Opa, acertei. É que São Paulo é um mastodonte, né? Assim, é uma cidade pequena, é isso, para a gente se localizar. Mas eu queria, da minha parte, eu estou assim, super feliz, né, de ter ouvido vocês e ter feito essa mediação. Eu vou aqui ficando relembrando todo esse histórico da rede, então quero agradecer, e eu quero passar agora para a Rô, que ela vai, então, acho que fazer o encerramento dessa nossa live. Ah, não, tem uma pergunta para o Boni. Vamos colocar a pergunta aqui, Rô, antes de você fechar, tá bom? Boni, é para você, ó. Como a sua experiência pessoal ajuda a elaborar a realidade escolar por outros caminhos? Então, vamos lá. A experiência pessoal, acho que foi muito legal a gente pensar que a gente veio de escola pública. E quando a minha trajetória na escola pública, eu sempre tive muito claro, porque eu escolhi ser professor. E quando eu escolhi ser professor, eu tinha muito certo de que eu não queria reproduzir o que foi ruim na minha trajetória. Então, eu tento buscar sempre o que me foi significativo, os professores que fizeram sentido na minha formação e na minha educação, e todas as pessoas que perpassaram pelo meu caminho. Então, eu penso que quando você parte desse contexto, todas as suas ações elas são permeadas já por um significativo, né? Uma coisa que seja significativa. Então, quando você chega na escola, quando eu entrei, acho que eu vou resumir, assim, quando eu entrei, estava para entrar na Prefeitura de São Paulo, na primeira vez, eu ouvi de um grande amigo, Silen, que faço questão de falar, porque foi um dos meus grandes mentores, e é ainda, né? Ele falou assim, Boni, muitas vezes na escola você vai achar parcerias onde você menos espera, que é lá nas senhoras que trabalham na cozinha, nas senhoras que trabalham na limpeza, na pessoa que lá da secretaria. E quando eu cheguei na escola, muitas vezes as minhas parcerias verdadeiramente foram com as pessoas que eu nem esperava, porque eu achava que todos iam acolher, iam trabalhar juntos, e nem sempre foi assim. Então, eu acho que quando você tem parte do princípio que a mudança ela começa a partir de você e vai para o entorno, aí você vai trazendo todas as pessoas para um objetivo comum. Ah, só mais uma coisa, que me permeia também todas as minhas ações. Parafraseando aí Paulo Freire, que é o nosso patrono, né? Eu parto do princípio assim, que os alunos eles são os nossos grandes motivadores. E para mim, o aluno, os processos com os educandos onde um ensinando aprende, o outro aprendendo ensina. Então, eu aprendo a todos os momentos com os meus alunos e com as pessoas que estão ao meu redor.
Acho que a gente tem mais um tempinho para mais uma pergunta, aí eu queria colocar para a Fê e Boni também, vocês podem fazer um bate-bola, que é vocês teriam exemplos também de educação integral para as EMEIs. Então, vamos lá. Bem, eu acho que a construção desse projeto pedagógico para as EMEIs, eu acho que é uma coisa muito singular, né? Eu acho que é a construção da unidade, é olhar para o seu território, ver quais são os seus desafios e trazer para a educação, né, para dentro da escola, né? Esse diálogo, essa conversa com os seus professores, com os agentes de organização, com os pais. Acho que, em primeiro lugar, é isso. E sim, eu tive uma experiência, na época que eu estava na DRE, né, que eu acompanhei, uma e-mail maravilhosa, não vou me recordar agora, me desculpa o nome, mas assim, experiência maravilhosa com as crianças, na concepção da educação integral, que tinha como brincar a potencialidade das experiências que elas tinham na rede, e a diretora, a Margarete, lembro dela, que ela fazia essa formação com professores, e também fazia com seus agentes na unidade. E sempre tinha uma escuta, ela tinha algumas reuniões que ela tinha uma escuta muito atenta com os pais, né? Então, era só a escuta dentro da escola, assim, dos pais, para poder qualificar essa aprendizagem das crianças, né? Mas, retomando o início da minha fala, é você olhar para a sua unidade e discutir com seus pares essa concepção de educação integral. Quer fazer mais algum comentário, Boni? Eu estou contemplado com a resposta da Fernanda, acho que é isso mesmo, e acho que a experiência que a gente passou é literalmente qualquer projeto que vá ser implementado, seja em qual unidade for, ela tem que ser discutida com todos, ela tem que ser compreendida por todos e defendida por todos, né? E quando eu digo todos, não são só os professores, coordenadores e diretores e diretoras, né? Mas sim todos que são educadores dentro da escola. A EMEI, eu lembrei, a EMEI é João Mortalo, né, da DRE Itaquera, né? É uma excelente EMEI, a Margarete muito dedicada com sua equipe, faz um excelente projeto de educação integral da EMEI. E só retomando que a gente, no ensino fundamental 1 e 2, a gente se inspira muito na educação infantil para falar de educação integral, porque a educação infantil é um currículo integral, né? E com relação ao programa São Paulo Integral, a adesão ao programa é por demanda, né? Então, isso é um pouco diferente do que acontece no ensino fundamental 1 e 2. Mas, na essência, a educação infantil, ela já traz um currículo bastante integral, integrado e integrador, como dizia Moacir Gadotti. Infelizmente, a gente está terminando o nosso tempo, mas antes eu quero passar a palavra para a Roseli, nossa querida, que abriu e agora vai fechar brilhantemente a nossa live, e aqui como mediadora e não sendo servidora da rede, infelizmente, mas que me sinto muito dentro pelo carinho e por toda a aprendizagem que eu adquiri ao longo dessa o meu trabalho na rede municipal, que eu espero que não tenha acabado, espero estar sempre com vocês. Eu quero muito agradecer, eu acho que a gente teve uma tarde muito incrível e com muitas lives acontecendo, e a gente em mais uma, mas é assim que a gente está conseguindo se relacionar com as pessoas e manter o diálogo e nos vermos ainda via telinha, tá bom? Então, gratidão mesmo por essa tarde, e Rô, agora com você, tá bom? Bom, gente, foi uma experiência magnífica, né? Então, essa live é a melhor forma da gente estar juntos, embora separados. Precisamos falar de educação. Então, antes de terminar, eu quero agradecer aos nossos convidados que enriqueceram a nossa tarde, né? Muito, muito, muito gratificante lembrar de muitos projetos. Se a gente fosse enumerar as escolas que a gente conhece os projetos, ficaríamos aqui uma tarde inteira. Então, antes de dar até logo, um até breve para vocês, eu quero falar sobre o nosso documento, né? O documento da Política São Paulo Educadora, por uma concepção de educação integral, que vai ser lançado em breve.
E ele vai trazer os conceitos, os panoramas históricos da educação integral e do Brasil. E no município de São Paulo, são desafios para pensar no currículo na perspectiva da educação integral e na sua avaliação. Quero, antes de agradecer a todos, cumprir o nosso combinado, que é porque eu tenho uma MF com um nome tão diferente. MF Sebastião Francisco O Negro. MF essa que eu posso atribuir todo o meu conhecimento. Foi lá que eu aprendi a ser professora, a ser educadora. Porque quando lá cheguei há muito tempo, alguns anos eu fiquei nessa escola, a partir da entrada da Fernanda, e a gente foi se acertando em projetos, a gente percebeu que a gente tinha a grande maioria de alunos negros, de pele preta, e que não se aceitavam, que não entendiam, aliás, não gostavam até. Pelo fato de eu ser negra, de pele preta, eles me ouviam bastante. Por quê? Porque a gente tem uma identidade. E aí o nosso processo começa com o respeito. E a gente foi respeitar a história dessa escola. Então, por que recebeu esse nome? Vamos começar com os alunos a construir esse conhecimento. E foi aí que eles descobriram, a partir daí, que os negros famosos não eram só aqueles que tiveram a oportunidade de aparecer na televisão, que era o que eles tinham como referência. O Sebastião Francisco foi um líder. Ele lutou pela escola e pela melhoria do bairro, da cidade líder, que fica ali em Itaquera, na periferia, que tem como seu apoio pedagógico em suas ações também a DRE de Itaquera. E essa escola, tão lá no fundinho do mundo, tinha uma história de alguém que construiu pensando no coletivo, pensando na humanidade. Eu preciso que essas crianças desses também tenham as mesmas oportunidades. O Francisco falava assim. Porém, com muita luta, vocês sabem que também vem muitas outras responsabilidades para ele. E num desses momentos, ele foi preso. Foi preso porque ele lutava pelo bairro, foi preso porque ele tinha voz, porque ele incomodava, e por outros e outros motivos. E as crianças foram aprendendo essa história. Durante seu período, em que ele estava preso, ele era chamado muitas vezes para ser interrogado. O porquê ele fazia questão daquela escola, que naquele lugar, né? Um lugar que não foi pensado para isso, foi pensado para indústrias. Por que ele lutava tanto? Porque ele tinha filhos, né? Porque as pessoas tinham filhos e queriam que estivesse próximo das suas casas. E toda vez, por coincidência, um outro amigo dele, também lutador, era Sebastião Francisco. Porém, um era negro e o outro era branco. Então, toda vez que ia se chamar um Sebastião Francisco para falar da cidade líder, a pessoa dizia, vá buscar o Sebastião Francisco. E o policial, o agente, respondia, qual deles? O negro. Então, vá buscar o Sebastião Francisco. Qual Sebastião Francisco? O negro. Por isso, essa história é riquíssima. E eles aprenderam com determinação a beleza negra do negro, que nós precisamos. Então, nós temos aí a história do Sebastião Francisco Negro, uma história de respeito. Respeito esse que começa em tudo, inclusive para a gente falar de educação integral, certo? E eu quero agradecer a participação de todos nessa transmissão, que foram mais de quantas pessoas que assistiram, que fizeram o nosso comentário. E eu quero que vocês continuem assistindo as nossas lives, né? Que acontecem na secretaria, todas as terças e quintas,
Elas acontecem às 15 horas. E acompanhe o site da Secretaria Municipal de Educação nas redes sociais para ficar por dentro dos nossos temas. E eu costumo dizer assim, né? A gente teve aqui mais de 1.300 pessoas assistindo. Muito obrigada a todos, muito obrigada. E colocamos-nos à disposição para ajudá-los. Como eu disse lá no começo, educação integral não se faz sozinha. E quero falar para vocês uma coisa que vem lá da fala da Fernanda e do Boni. Vou até brincar um pouquinho agora. Educar é impregnar de sentido tudo que nós fazemos a todos os instantes. Gostaram? Mas não é minha, não. É de Paulo Freire. Vamos pensar nisso. Vamos pensar numa educação de qualidade. Porque educação pública também tem que ser de qualidade. Beijos a todos. Se cuidem e estaremos de volta em breve.